Ao vivo, mais uma vez, sextou, gente, sextou. Eu adoro falar essa palavra, mas sextou e a gente tem convidado especial. Deixa eu me arrumar aqui, né? Isso aqui vira um espelho, é muito ótimo. Oi, Carolina! Oi, querido convidado maravilhoso! Oi, Ellen, bonitona! Gente, sextou e a gente vem falar de assunto seríssimo, mas assunto seríssimo numa vibe deliciosa, porque esse meu convidado tem essa vibe. Bolos Monte, lindona, tudo bom? Rabelo, gente, o bichinho aqui. Kaique, lindo. Zira Cakes, Cacau Sartori. Gente, muito bem-vindos. Sexta-feira, né? Antigamente a gente saía na sexta-feira. Hoje em dia a gente, quem quer encontrar com as pessoas faz isso, ó. Aí é isso, né? Oi, Liane. Boa noite, Ellen. Tudo bem? Gente, hoje, olha Kelly Costa. Gente, hoje o assunto é então, eu acho, sim, pra mim, a sacada. Assunto sacada de vida. Boa noite, Kaique lindo. Kaique Rabelo fez um bolo pra Sara. Eu achei o máximo. Você tá muito chique, poderoso, maravilhoso. Sara do BBB, gente. Arrasou. E ficou linda aquela modelagem. E, gente, então, sexta-feira, dia de falar de assunto sério, porém de uma forma descontraída, com uma pessoa que sabe muito bem do que eu vou falar. Boa noite, Kelly, querida. Então, eu vou só falar, antes de chamar meu convidado, só quero lembrar todo mundo que a semana que vem tem live de segunda a sexta e terça, quarta e quinta. Eu vou fazer um bolo esculpido do zero aqui. E tem ainda direito a. Nossa, tem ainda direito. Alguns parceiros se uniram a mim para dar umas facilidades para os meus. Para o público que vai ver essa live. Quer dizer, são 3 lives de um assunto, porque eu vou esculpir um bolo do zero. A garrafa de champanhe Veuve Clicquot Kerman. E ela é de tamanho, do tamanho real. Então ela é bem grande, aí eu vou ensinar a estrutura, como esculpir, como ganachar, que tipo de massa, que tipo de recheio, tudo aí. O que eu vou fazer? Eu já dei essa aula presencial, né? E aí eu vou fazer essa aula diferente do que eu dei. Gente, eu já dei muita aula da garrafa. Foi uma das minhas aulas mais queridas. Queridas para mim, assim, eu tive muitos alunos, foi muito legal. Dei aula no Rio, em Recife, em Fortaleza, na Bahia, no Rio, já falei, na Argentina, na Patagônia. Ai, foi muito legal. Ai, ó, tem biscoito, bonitona. Eu quero ver você, tem biscoito, pessoal do biscoito, assistindo terça, quarta e quinta fazer o bolo esculpido do zero. E aí, essa aula. Oi, Vanessa da Paz. Eu vou cobrir o bolo de branco. Isso que é diferente do que eu fiz nas aulas. Faz anos já que eu dei essas aulas de garrafa. E aí, como todo mundo pediu, pus uma caixinha e, gente, muita gente. Mas assim, eu tô falando muito, eu como nunca recebi um feedback de tanta gente em nada que eu postei até hoje. Por isso que eu resolvi fazer essa garrafa. E aí eu vou pintar, eu vou cobrir de branco e vou aerografar. Ai, nunca fiz. Eu tô sem prática de fazer a garrafa. Vamos ver. Vamos ver se é técnica mesmo, se eu consigo fazer. Ó, doida fazendo isso. Bom, então, aí tá. Aí tem essa semana que vem, live todos os dias, mas terça, quarta e quinta são Mega Blasters. Segunda e sexta tem super especial também, vocês têm que ver. Mas aí, o que vai acontecer? Vai chegar na outra semana, dia 7 de junho, começando o mês do Dia dos Namorados, com a maratona Simplificando a Aerografia em Bolos. E essa maratona eu vou fazer um bolo em 3 aulas, segunda, quarta e sexta. Oi, arquidoceria! Arque de arquiteta? Será? E aí eu vou fazer essa aula e eu queria convidar todo mundo que quiser participar da maratona para ir lá no link da minha bio, aquele azulzinho, sabe, que tá embaixo da foto da gente quando entra no perfil. Tem aquele link azulzinho, clica lá, você vai direto. Precisa se cadastrar. É de graça, totalmente. A minha equipe vai mandar um e-mail para vocês. Vocês só tem que achar esse e-mail, né? Porque às vezes ele entra em promoção, em
spam, em lixo eletrônico, aí, ó, a Mônica já tá dentro. Arquiteta, arquidoceria maravilhosa. A Luiz também é arquiteto. Minha convidada de ontem também era arquiteta. Maravilhosa. Então é isso. Link da bio para se inscrever na maratona simplificando a aerografia em bolos. E aí, falando em aerografia, eu pensei num assunto muito legal, porque eu estava conversando com esse meu convidado por telefone e a gente estava falando sobre uma coisa. E aí chamou a atenção da gente e eu falei: você não faz uma live comigo para a gente falar sobre isso? Ele topou. E aí eu faço biscoitos e dou louca para estou louca para me especializar em aerografia. Achou o lugar. Você já tem aerógrafo? Arquidoceria. Mari, bem-vinda. Almeida Sabor e bem-vinda. Almeida, bem-vindo, acho que é. Não sei. Bom, eu vou chamar meu convidado porque ele é um confeiteiro dos mais completos que eu conheço. Slow Juicer, desidratadora, tá aqui. Tudo bem? Bia Cakes, bem-vindos. Miguel, bem-vindo. E aí, eu quero que vocês entendam isso que ele vai falar. Então, assim, eu só falar, às vezes não convenço, né? Aí eu peguei e chamei ele para me convencer. Eu tenho aerógrafo, mas não sei usar. Ai, Mari, você então vai começar a saber usar. Gente, assiste, eu também quero me especializar. Gente, que máximo! Liane, Arquidocerias e Mari Santos. Gente, começa a maratona no dia 7 de junho. Saindo da live, você vai lá no link da minha bio e se inscreve, porque é de graça, uma semana. Aula segunda, quarta e sexta. Sabe por quê? Eu pulei os dias? Porque para dar chance de quem quiser para a pessoa praticar no dia, sabe? Na terça e na quinta dá para praticar. Terça, quinta e sábado é dia de praticar. Bom, eu vou chamar agora esse cara que eu amo de paixão, ele sabe disso, né? E a gente conversa muito e viaja muito na maionese. E quando a gente começou a falar desse assunto, eu ia fazer uma live sobre esse assunto. E eu queria que todo mundo aqui participasse, porque o assunto é muito legal. Ei, Gabs Andriolo, com vocês! Estou de volta! Gente, Gabs Andriolo, você parece que você tá de volta, não, mas você tava em cima da outra vez e eu tava embaixo. É, que hoje eu sou um convidado Agora, chiquérrimo aqui, um hoje convidado. você é my guest. É, My guest. não tem essa Então, canequinha maravilhosa, mas tá o meu copinho aqui. no seu copinho, acho que a gente tá bebendo a mesma coisa. É chá. Ah, o meu não. O meu não, o meu é amarelinho, mas não é chá, é guaraná. Abafa, mas é zero. Abafa o caso. Gente, deixa eu só falar do Gabs. Eu poderia chegar aqui e falar para ele se apresentar, mas ele é meio modesto, então eu vou apresentar, depois ele se apresenta. Gostaram? Eu Nada a vou falar ver. como eu conheci o Gabs. Eu conheci o Gabs porque o Rick Zavala, ele teve um pedido lá da Carlos Bakery para a gente fazer um bolo gigantesco e ele montou uma equipe de 6 pessoas, o Rick Zavala. E quem era essa equipe? Eu, Ana Salinas, Ju Andreazzi, Chico Zinec, Rick Zavala, óbvio, e Gabs Andriolo. Foi assim que eu conheci o Gabs. A gente tinha um projeto, o bolo. Você lembra das medidas do bolo? Eu lembro que tinha 3,60 por 3,80 por 2. Era grande. Ó, acho que o comprimento dele, de frente, assim, era de uns 4 metros, né? Porque a Eu ia falar profundidade era... 3,80. Acho que é 4 por 3,60 e a É, profundidade 2,5. Gente, isso. era animal. Era um posto Ipiranga. Era uma E coisa assim, absurda de grande, né? absurda, absurda. Olha a Laís Gama aqui, maravilhosa. Laís! E aí? Beijo, Lalai. Aí entro lá na Carlos Bakery, porque eu nunca tinha ouvido falar de Gabs Andriolo. Entro lá, tá todo mundo, só não tava a Ana, né? Porque a Ana veio no iPad, ela mora no Ela Rio. tava no Rio. Tava todo mundo lá, eu já conhecia o Chico, a Ju, o Rick, lógico, e só. Aí, quando eu olho, eu vejo um menino. Porque isso quantos anos faz?
Quatro tá? anos. Quantos anos você tinha? 23. Ele tinha 23 anos, um bebê, e a gente tendo que fazer um projeto gigante. 4 metros por 3,60 por 2,5. Animal esse projeto. Construíram uma cozinha para a gente trabalhar, vocês não têm noção. E foi lá no Rio de Janeiro. Aí tá, aí eu olhei, né? Eu e os meninos, a gente falou, que legal, oi, tudo bem? Prazer, mas aí eu falei assim, esse cara deve ser alguma coisa, porque pra ele estar aqui, né? Foi bem legal. Deve ser Aí, o menino quietinho, que ajuda a carregar as pastas, abrir as ele tinha quase a embalagens. idade do meu filho. Você é o quê? 2 anos. Meu filho era um pingo de É, gente, 2 anos de 22, diferença. 20. É. Aí eu falei, gente, será que já deu tempo dele aprender tudo na vida, né? Eu juro que foi isso que eu pensei. Como? Será Ai, que já deu tempo desse menino aprender as coisas para cobrir um bolo? Foi isso que eu pensei. Não, mentira, eu tô exagerando. Eu não pensei tanta coisa assim. Aí tá, aí a gente começou a trabalhar. Oi, Vivian, maravilhosa. A gente começou a trabalhar e eu comecei a ver. Eu falei, só no planejamento ele já começou a dar umas ideias. Eu falei, oi? Como assim? Ele não deu tempo dele aprender tudo isso. não faz Era, sentido. era essa minha lógica, eu não estou entendendo. Aí, oi, Ana, maravilhosa. Gente, conforme a gente foi se conhecendo, eu fui vendo que esse cara, esse era um cotoco, agora ele já cresceu, já perdeu a graça, assim. Mas assim, há 4 anos atrás era. Ele, chefe de cozinha, trabalhou já numa das melhores, em várias, em duas, né, das melhores grandes confeitarias do Brasil. E ele não só trabalhava assim, lavando louça, ele já era, já logo na primeira, você era o, você coordenava, né? Como Eu que é? era, eu era responsável pelo setor de decoração dos bolos, né? O responsável. Então, assim, ele chegou chegando. E aí eu fui conhecendo o Gabs. Fui conhecendo. Conheci já trabalhando nesse trabalho do bolo Ipiranga, gigante, de 4 metros por 3,60 por 2,5. 2,5. Ele arrasou. A gente fez o trabalho numa. Todos nós, eu tô falando, eu, o Rick, a Ana, o Chico, a Ju, a Andreas e o Gabs. Foi um dos melhores trabalhos que a gente já trabalhou na vida. Não, Foi era um incrível. trabalho que tinha tudo para dar errado, não é? Tinha tudo para dar errado em diversos aspectos e não teve um centímetro que deu errado, né? Deu tudo certo do começo ao fim, desde o nosso relacionamento com Todo mundo que tá. entre nós. Amor, tá aqui. Todo mundo que tá aqui sabe, confeiteiro tem ego, é perigoso, dá briga. Ai, não, eu não sei quem. Gente, foi a coisa mais enriquecedora que eu vivi na minha vida. Ah, não sei se mais na vida. Claro, eu já tive filho, então não conta, mas assim, foi profissionalmente, foi um dos trabalhos mais enriquecedores. E o projeto em Aí, si, né, também era uma coisa que a gente nunca acho que ninguém tinha feito dali da gente que estava fazendo, né? Uma coisa tão grande com um grau de dificuldade tão alto, assim, porque decorar um bolo é uma coisa, mas e a estrutura de um bolo de 3 metros de altura? A logística, como é que vai ser feito isso, né? que esse bolo ia ser apresentado para 7.000 Sete pessoas pessoas. e construíram a cozinha para a gente fazer. A gente foi dependurado no bolo, porque ele era muito alto, então no carrinho, alguns. Não, foi animal. E aí, só para completar, esse bolo foi apresentado pela Sabrina Sato ao som de Ivete Sangalo. Foi bonito, não foi? Foi para fechar o projeto, assim, com chave de Foi ouro, né? demais. Foi sensacional. E aí eu fui descobrindo no Gabs um eterno curioso, um eterno. Não, e ele é modesto, então assim, eu preciso falar, porque ele não vai falar. Esse cara sabe de tudo, ele sabe fazer flor, ele sabe fazer modelagem, ele sabe fazer bolo esculpido, ele sabe fazer tudo, ele entende toda a química de uma receita, ele faz aerografia, ele pinta, ele faz piping. Ele é um dos profissionais mais completos que eu conheço nessa idade. E ele tem um curso mega que ainda não lançou, vai lançar em breve, vai. É, Que eu vou esse ano, deixar ele na falar, verdade, prometo.
esse ano a gente já teve uma turma, mas ainda vamos ter uma próxima. Estamos planejando a abertura da próxima, porque eu quero aprimorar algumas coisas. Em breve vou fazer uma pesquisa aqui na internet com umas pessoas. Vai ter um bônus para quem participar da pesquisa, inclusive. Em breve eu vou Vamos fazer soltar. uma live para anunciar a sua pesquisa. Vamos fazer. Maravilhoso. Gente, então só para completar, além dele ser jurado, fazer parte da academia de jurados do Cake Awards, Chique, sentir isso os beijos, ele é um dos melhores confeiteiros, mais completos, mais curiosos e mais audaciosos e mais maravilhosos que vocês vão conhecer. Então, como ele não ia falar tudo isso, eu precisava falar. E aí, agora eu queria conversar com ele. Primeiro, eu queria que ele falasse um pouquinho da visão de trabalho que ele tem, porque ele faz um curso que ele se aprimorou muito para fazer esse curso. E esse curso é o começo para o nosso assunto de hoje. Então, por mais que esse curso não esteja com as vagas abertas ainda, mas conta, o que você sentiu necessidade de mostrar para o mercado hoje com o seu trabalho? Então, eu vou até aproveitar isso que você estava falando, que eu sou isso, sou aquilo, faço isso, faço aquilo, e aí dá a impressão para as pessoas que eu simplesmente faço, né? Simplesmente acordei um dia na minha vida e falei, vou fazer um piping. Aí no dia seguinte falei, hoje Pra mim fazia, era é um isso que parecia. esculpido. E aí isso é ruim, porque as pessoas ficam, é porque ele é, sei lá. Se defende que eu vou deixar. E não é porque assim, quando a pessoa gosta de algum assunto muito, pelo menos eu sou assim, né? Quando eu gosto de algum assunto, eu quero quero entender sobre aquilo e quero ser bom naquilo, porque eu quero fazer isso porque eu gosto. Então, quando eu comecei a me interessar por confeitaria, isso eu estava na escola ainda, eu nem era profissional nem nada. Eu tinha fases, assim, do ano em que eu cismava com alguma coisa. Então, eu cismei que eu queria fazer bolo. Cismei que eu queria fazer bolo de pasta americana. Então, eu ficava fazendo cobertura de bolo em pasta americana. Qualquer coisa que tinha hoje é o dia de... feliz dia do abraço. Sei lá, vou fazer um bolo só porque é o dia do abraço. Só para testar, entendeu? Aí, quando passava essa fase, eu via que eu estava cobrindo bolo, que eu estava fazendo coisa. Agora, eu quero fazer trabalho com bico, quero testar a minha coordenação com glacê. Eu ficava fazendo aquilo semana após semana, assim, era... Quem olhava falava, uma obsessão. Pra que você está fazendo tudo isso, né? Mas assim, é uma coisa que você queria fazer, você sabia que você só ia conseguir praticando. Isso, exatamente. E eu ficava pesquisando livro, internet. Naquela época tinha bem menos... Naquela época não faz tanto tempo assim, mas tinha bem menos coisas do que agora. É muito diferente você olhar 2008 e 2021, a confeitaria. Pera, então explica quando você começou, porque eu falei, mas eu não dei datas. Fala para as pessoas, para elas entenderem. A primeira vez que eu tive contato assim, de fazer decoração, bolo decorado, enfim, fazer um bolo com decoração, foi em 2006. Por volta de 2006. E aí, mas assim, na brincadeira, né, aos poucos. A partir de 2008, eu comecei a fazer isso com mais intensidade. Eu não vendia, não fazia nada, estava na escola ainda. Mas eu comecei a querer aprender e pesquisar isso com mais intensidade. E aí, em 2010, eu já fazia encomenda, já aceitava os pedidos aí, já fazia os negócios. Mas nesse começo, eu cismava. Quem fala que o Gabs é jovem e tudo mais, o Gabs começou 3 anos antes do que eu. Antes. Começamos com a mesma idade. Então, e é isso que eu quero mostrar, porque parece que foi tipo, eu saí da escola, falei, hoje eu vou fazer bolo, aí fiz um bolo lindo, conheci o Rick, a gente foi para o Rio de Janeiro e pronto. Mas na verdade teve vários anos ali, deu fazendo bolos. Só que você esqueceu, porque eu falei para todo mundo que você é o mais completo, que você faz tudo muito bem. Porque então, eu fui me não é porque interessando. você ganhou esse dom, né? Isso que você quer dizer. Não. É que eu fui querer aprender, né? Eu fui, cada etapa ali, eu fui buscar. Teve uma época que eu cismei, que não tem nada a ver com o que a gente faz aqui fortemente, que são os bolos e tal, mas eu cismei que eu queria, porque é um doce que eu gosto, eu cismei que eu queria fazer strudel, que é aquele doce de maçã folhado, assim, enrolado com uma massa bem
Eu cismei que queria fazer muita aquilo. manteiga e vai fazendo, dobrando. Queria, porque eu queria fazer aquele doce. Mas, e aí, em casa acharam ótimo, né? Porque eu fico fazendo e eles vão comendo. Mas eu fiz aquele doce, eu acho que é o doce que eu mais fiz na minha vida, foi esse. E aí, quando foi 2018, e aí, assim, chegou uma hora que eu já sabia fazer, né? Mas eu fiz muito pra conseguir fazer. Não dava certo, a massa furava, o negócio. Enfim, Um eu cismei que eu parente, queria. Ah, eu nunca experimentei o tal do strudel do Gabs. Só um parênteses, fica a dica. não, você nunca Hashtag fica a experimentou, dica. acho que quase nada, né, que eu faço. Nada, é uma vergonha. Mas Bom, um dia a gente vai fazer um banquetinho. quero E aí, saber. quando foi 2018, eu fiz um churrasco aqui em casa e eu resolvi fazer o strudel para sobremesa, porque só eu que faço strudel para churrasco, né? Nunca vi, tudo bem. E aí Não foi o importa, dia que eu fiz sobremesa. o strudel que eu falei, hoje foi conseguir chegar no nível de perfeição que eu esperava de strudel. Ou seja, demorou 9 anos para eu conseguir falar, era esse strudel que eu queria fazer. Você não acha que faz tempo que você não faz, você precisa fazer um e precisa de degustadora? Acho que precisa. Acho que vou precisar fazer. Também acho. Assim, essa Eu preciso degustadora seria interromper assim. total mesmo você, inclusive falar isso que eu vou falar para você e para a Mônica, para todo mundo. Gente, a gente vai falar aqui do nosso tema e eu queria que todo mundo clicasse aqui nesse aviãozinho agora. Eu vou clicar. Gabs, você também, não vem não. Já tô agora, já. Pode clicar. Eu tô chamando um monte de Eu gente também, vou chamar uma pra galera aqui. gente, pra gente, porque a gente queria, na verdade, que essas pessoas participassem. Ó, Ellen tá aqui, quase que eu te chamo de novo. A Thalita, tô chamando Ai, gente, todo se eu chamar alguém de novo, mundo. desculpa, tá? Eu tô chamando todo mundo, tô vendo aqui. Eu acho que eu chamei É isso. Então umas vamos chamar, 50 porque pessoas até agora, vamos a ver. gente, a gente quer a participação de vocês no nosso assunto. 50 pessoas. Nossa, arrasou. Até eu, Júlia, você me chamou. desculpa. Eu vou Eu chamei, oferecer. talvez tenha chamado vocês que já estão Me chamou aqui, de novo, mas a tudo Cíntia bem, eu chamei também. todo mundo que deu. Cíntia, Gente, fica eu vi aqui, aqui é porque agora a há gente pouco um quer você, comentário amiga. do, do Danilo. O Danilo trabalhava comigo lá na Carlos Bakery. E ele me mandou aqui um abraço, falou que ele tem saudade. Um beijo pra vocês, Danilo, também. Eu tenho muita saudade de todo o Beijo, pessoal e da Danilo, cozinha. maravilhoso. E um A dia, Vivian quando tá rindo. essa quarentena passar, eu vou visitar vocês aí. A Regina sempre me manda mensagem falando, você tem que vir visitar a gente. Eu falei, quando passar esse negócio aí, eu vou visitar vocês aí. Tenho muita saudade. Ô, gente, eu tenho uma missão pro Gabs nessa live. Ele vai Tá. começar a ler comentários. Porque Eu vi ele que não tem. Agora você vai ficar ligado. E eu vou tentar, né? Porque eu tenho mania de ficar e eu fico assim. A gente vai eu fazer. tô falando, eu esqueço de ver. Então, eu vou pedir para as pessoas, manda umas perguntas de vez em quando, assim, papum, pro Gabs. Vamos ver se ele tá atento. Cíntia, amiga, você é dessas, me ajuda. Ele precisa fazer isso. Ó. O nosso tema dessa live é o seguinte. A aerografia, hoje, é o mínimo que você deve saber fazer. Só que isso pode parecer, né, gente, que estranho. E aí a gente vai elaborar esse assunto e a gente queria muito que vocês participassem com uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco. Fala para mim, Gabs, eu digo que a aerografia é o mínimo. Vou até pegar um bolo aqui. O mínimo que a gente precisa saber, porque eu não vou mostrar esse bolo, mas eu vou mostrar aqui uma coisa. Quando a gente começou a fazer bolo, não sei vocês que estão aqui, Gabs. A Cíntia comentou aqui, vou ter que responder. Vai. Ó, tô de olho. Cíntia, amei. Hoje tenho 27. 27 anos, quando a gente se conheceu eu tinha 23. Ai, que bom. Pode me interromper sempre para responder. Responder Tá. é importante. A Eliette Garcia, tô aqui. Tava, porque Eliette, tava. Tá. Minha tia do Di. Ela sempre me acompanha, bonitinha, comenta Eliette, tudo. coração para você. Eu não posso dar por hoje porque eu tô segurando um bolo. Ó, Um beijo. a questão aqui é,
Quando eu comecei, o Gabs bem antes que eu, a Cíntia também, e a Arquidoceria também, a Vivian, todo mundo que está aqui, quando a gente começou, acho, não tá começando mistério, Katsu. A gente cobria bolo arredondado. Vocês lembram disso? Aí que aconteceu? Deu uma Sim. revolução nessa vida e os bolos, e muita gente começou a fazer bolo quinado assim, tuf, tuf. E sabe quem Eu que tô com o foi? bolo do meu curso. Sabe quem que foi o profissional que me ensinou a fazer bolos quinados assim, que eu não fazia? Bem, Uma confeiteira chama Tati Benazzi. como assim? É verdade. Até 2016, eu só fazia, pra você ter uma ideia, onde eu trabalhava antes da Carlos, a gente não fazia bolo quinado. Inclusive, quando a gente fazia bolos que eram falsos e verdadeiros, a gente lixava os falsos porque os verdadeiros não ficavam arredondados. Então, para todos ficarem iguais, a gente deixava os isopores levemente arredondados propositalmente. E a Cíntia falou que fez curso comigo assim. Bendito aquele dia que eu te conheci, Cíntia Rossini. Então, aí, qual que era a história? A história do bolo quinado era a seguinte, gente. Muita gente não sabia quinar bolo. Virou uma coisa, né? Não sabia quinar bolo. Só que aí, as pessoas começavam a falar assim, algumas, né? Umas foram correndo aprender a quinar bolo, a Tati das réguas. Maravilhoso. Umas aprendendo, correndo aqui na bolo, e outras pessoas meio relutantes, mas elas falavam assim, muitas falavam, eu não gosto de bolo quinado, eu acho que bolo tem que ter cara de bolo. E aí, tudo bem, o meu ponto do Gabs aqui também é que você pode não gostar, a gente nem quer chegar aí, e todo mundo tem direito, só que você tem que saber. Então, de repente, todo mundo tinha que saber, por quê? Porque o bolo arredondado teve um boom, né? Que mostrava que a pessoa não. Porque alguns decorados combina, né? Um bolo de nuvem faz sentido, mas outros não. Só que as pessoas não sabiam e falavam que não gostavam. Eu também acho mais bonito. Só que qual a sua opinião com relação a isso, primeiro? Eu acho, então, que é o que você disse. Não se tinha o costume de se fazer isso antes, principalmente porque até uns anos atrás a gente também não tinha essa cultura tão forte da blindagem do ganache. Foi uma coisa que veio surgindo aos Era outras poucos. coisas. E no começo, isso era um diferencial. O que a gente está querendo chegar aqui hoje é que isso, hoje em dia, não é mais um diferencial. É uma coisa básica. Então, quando ela fala que você pode não gostar, mas você tem que saber fazer, é porque em alguns projetos pode ser que você precise ou que seja mais, o resultado seja melhor ou mais bonito com o bolo quinado, dependendo da decoração e do projeto. Então, um dia isso foi uma coisa que era excepcional. Hoje em dia é básica, todo mundo sabe. Então, se você não sabe também, Lê você o fica para comentário da baixo. Vivian. Acho que inventaram isso porque a pasta rachava muito. Do que Também acho. de... Lembra quando fazia o bolo Como arredondado, assim? rachava, e uma forma de tirar era quinando. Ah, ficava umas rachaduras, ficava, verdade. Boa! E se a pasta não Verdade. tava, se a pasta não tava, tipo assim, novíssima, rachava ali na dobra. É impressionante. Mas é uma Então, coisa que, por exemplo, eu passei muitos anos sem fazer. E depois agora eu só faço isso. aí chegou uma hora que a gente não tinha mais escolha. E aí, eu Exatamente. queria fazer a pergunta para o Gabriel, porque assim, cada um tem o seu nicho, né? Cada um tem a sua especialidade, ou o lugar que presta mais atenção. E eu presto muita atenção, por mais que a gente tenha que prestar atenção em tudo, eu presto muita atenção na aerografia. Então, para Sim. mim, eu encaro agora, hoje, a aerografia como uma técnica que você já precisa saber. Porque não querer usar, não gostar é uma coisa, mas daqui a pouco alguma coisa de aerografia você vai ter que fazer. Aí eu pergunto para o Gabriel Andriolo. De acordo com o que você trabalha, com o que você vê das pessoas, o que você acha que hoje é o mínimo que a pessoa precisa saber? E, gente,
Essa pergunta vai para todo mundo. O que vocês acham Boa, que responda. hoje é o mínimo que nós, confeiteiros profissionais, precisamos saber fazer? Vamos ouvir Gabs Andriolo. Ó, o que eu vou falar, inclusive, tem um pouco a ver com o que você está falando da aerografia, que é, dentro da confeitaria artística, a gente tem muitos tipos de técnica, vários estilos de trabalho, e não necessariamente todo mundo faz o mesmo estilo ou utiliza com frequência as mesmas técnicas, né? Você consegue, às vezes, olhar o trabalho de alguém e falar, esse trabalho é do profissional tal, porque tem esse tipo de técnica que ele usa bastante, tem essa a modelagem tem esse estilo, que é o estilo que ele costuma fazer. Porém, quando você trabalha com isso, que a gente trabalha, né, de confeitaria artística, por mais que você tenha um estilo específico ou trabalhe com uma técnica com mais frequência ou mais força, eu acho que é essencial a gente saber, assim, de longe, entender como funcionam todos os tipos de técnica, todos os tipos de etapas que a Gente, é gente tão faz. importante isso. Olha Porque isso senão que você você está fica falando. preso, né? Por exemplo, alguém chega e fala para um profissional Eu vou que não matar a faz Cíntia. Você viu o que ela está falando aqui, né? o mínimo, ligar o aerógrafo, colocar na tomada, Cíntia acender a luz do terrível. ateliê. Se você me ver rindo, de repente, é algum comentário, provavelmente da Cíntia. Eu quero Entendi. saber de técnicas hoje em dia que todo mundo tem que saber fazer. Tipo, cobrir um bolo, todo mundo tem que saber fazer bem. Fazer um biscoito, por exemplo, dona Cíntia, com o O glacê. glacê brilhante e lisinho. É o mínimo que você tem que É fazer. porque se você já Então, eu queria a começa com essa resposta etapa de ruim, já vai ruim de tudo. Mas estou dizendo, vai, uma pessoa que. Eu sou especializado em fazer bolo de casamento com flores, então isso é o que eu faço mais. Estou dando um exemplo aqui, tá? Não que eu seja. Eu posso ser conhecido por isso e ser especializado nisso, mas se eu, por exemplo, ignorar ou deixar de lado a parte de modelagem para bolos infantis, pode ser que eu perca uma clientela que pode vir para mim, de repente, por não saber ou não aceitar esse tipo de trabalho. Então, por mais que eu não seja especialista em fazer modelagens infantis ou bolos infantis, seja interessante eu ter um mínimo de conhecimento para fazer um bolo bem feito naquele estilo, para que eu possa também ter essa fatia do mercado. Isso, inclusive, eu vou citar aqui o próprio King Cake, que de uns tempos para cá você viu que, por mais que ele seja especializado em bolos de casamento, flores de açúcar realistas, ele vem cada vez mais buscando um outro tipo de trabalho, um outro público, que é um bolo mais exatamente. infantil ou com modelagens de personagens que antigamente ele não fazia, não tinha. Isso muito por causa do Pedro Campos, que agora trabalha com ele, não é? Eu estou esperando você me deixar, porque eu estou pedindo igual o professor, Vai, posso falar? fala. É porque completa isso. Um outro lado, isso é quando eu estava fazendo bolos de vários andares para todo mundo, né, antes da pandemia, eu tinha uma prática muito grande em fazer várias técnicas. Então, Uhum. cobrir bolo, papum, garachar, papum, fazer modelagem 2D, papum, fazer textura, papum, fazer modelagem 3D, papum, fazer aerografia, pintura com pincel, peranã, peranã. Só que aí eu me vi, e eu tô no momento desse, viu, gente? Eu me vi sem fazer uma modelagem 3D há muito tempo. E aí, quando a gente perde a prática, a gente precisa continuar praticando, mesmo que eu não tenha pedido de bolo. Na verdade, eu, como faço live, eu posso criar. Eu poderia fazer aquele dálmata 3D para eu praticar. Então, a gente tem que buscar praticar também. Então, desculpa, E continua. você é ridícula, porque você fica assim, ai não, porque eu não faço muitos 3Ds e eu não, porque não dá, não sei. Aí fala, Tatiana, você faz sim. Aí você vai lá e fala, então tá bom, vou fazer esse personagem aqui. Aí a hora que você olha, o boneco tá lá Tá, pronto, perfeito, e você fica. esperando. Eu de verdade não estou muito confiante. Mas não, mas tudo bem. Vamos tentar, né? Por isso que quando eu fizer esse bolo da garrafa, Gabs, faz É, anos que eu não faço bolo da garrafa. Que eu tô pensando em praticar antes de fazer a aula de terça, quarta e esse quinta bolo agora. fica maravilhoso. A gente perde a prática, é Um dia a isso gente vai mesmo. Ó, comemorar.
Ah, não, isso Fala. acontece. Isso acontece, a gente perde a prática. Mas é mais fácil você, digamos assim, retomar uma coisa que você já fazia do que fazer do zero, né? Não é que você perde tudo. É, É, é. mas é bom estar A sempre. Cíntia falou, acho que o mínimo para saber fazer, que tem que fazer, saber fazer com a aerografia é um degradê. É o basiquinho isso, exatamente. É o Esse é o basiquinho. basiquinho. E Mas sabe uma assim, coisa que eu fiquei. Não, pode falar. não, pode falar você. Eu lembro desse Essa. bolo, ele fica perfeito, bonitona. Ele fica. Um dia a gente tem que comemorar alguma coisa com um bolo de garrafa e uma garrafa de verdade. O Vinícius Faria fez esse bolo numa aula aqui. Vinícius, depois eu te conto Que o legal. que eu aprendi nessa aula. Essa aula deu um BO, porque misturaram ganache ao leite com um ganache meio amargo e assim deu certo porque a energia é boa. Vinícius, lembro muito, no Rio de Janeiro, no ateliê da Thaís Doller. Gente, eu sou Dori Peronomucho. Bom, aí fala, continua, porque é muito importante isso que você está falando. E É olhar num o. geral. Sai de fora, é Sim, isso? não, é você. Isso que eu falei é você ter um conhecimento, por mais que raso, né, de todos os assuntos e ser especialista em outros. E não ser só especialista nesses e, tipo, nem olhe para cá porque eu não faço, né? Você acaba ficando muito preso, principalmente numa área de artística, que às vezes, como é muito personalizado, o cliente pode pôr uma decoração, alguma coisa que você precisa entrar em uma outra técnica que você às vezes não tem costume. Então, quando você se aprofunda em todas as técnicas, um pouquinho que seja, você consegue ter mais espaço para trabalhar. E esse negócio, e a Mais história do espaço, aerógrafo é uma. conquistar mais clientes, mais tipos de bolos. Sim. Sabe o que eu lembrei? O Eu, quê? Tati Benazzi, ninguém sabe, mas existe uma coisa que ninguém sabe. Vocês sabiam que eu sei fazer flor, mas eu nunca faço, mas eu sei. É, Porque se eu exatamente. precisar, mas não sei fazer várias, eu sei Uhum. poucas, mas eu sei. E aí, isso é uma coisa importante, porque quando eu precisar, eu vou saber. Claro que eu vou ligar, Gabs, quantas pétalas mesmo é aquela rosa, não sei do que, eu vou perguntar, tudo bem. Mas Mas é eu importante já, saber, né? já me meti. É. E assim, eu tô assim, Ó, eu lê o faço flores, comentário do mas Vinícius de Farias. Eu tô muito legal. E aí fazendo você me aqui. disse uma frase que não esqueço jamais. Você que manda no bolo, não ele que manda em você. Isso é muito real, porque quando alguma coisa começa a dar errado, as pessoas começam a se desesperar e achar que não tem conserto. Ninguém gosta que alguma coisa dê errado, mas aí você tem que tentar entender como fazer para consertar aquilo, né? E não Sabe se qual desesperar. momento que para mim o bolo me dominava? O momento que eu ia na garrafa até, Vinícius fez essa aula. Quando a gente pega, a gente vai cobrir um bolo em pé. Para Uhum. você cobrir um bolo em pé, você pode detonar toda essa pasta. Então, Sei. esse era o momento para mim que eu resolvi na minha vida que eu ia mandar no bolo, ele não ia mais mandar em mim. Que ele mandava em mim antes, mas agora ele não manda mais. E uma O coisa bolo muito manda em importante você? também é a estrutura, né? Estrutura, porque assim, Ainda bem. dá preguiça às vezes as pessoas têm um pouco de preguiça de repente fazer uma estrutura que parece, é desnecessário fazer a estrutura dessa força para esse bolo. Mas aí depois que o bolo está estruturado, não tem nem o que ter Então, medo, conta né? do seu bolo do dragão da Bela Adormecida, que chegou aqui e você falou, Então, conta. eu comecei a Vamos fazer contar ele os em podres casa, também. porque Mas você é a qual rainha bolo? As pessoas não da sabem. estrutura. Eu estava Descreve o fazendo esse bolo. bolo. O bolo era. Bom, pode ser que as pessoas não tenham visto, mas é um dragão. Ele estava assim de pé Um numa, metro e numa vinte. pedra e ele tem um pescoço que é assim. Se olhando ele de lado, ele sai do corpo, o pescoço faz isso e vira a cabeça para baixo. E eu estava fazendo isso em casa e esse bolo tinha 1,20 m de altura. E fazendo em casa, o bolo está parado na mesa, a gente acha que está duro o suficiente. E aí, como a gente tinha combinado de finalizar tudo na nossa casa, porque no dia seguinte a gente ia levar para feira.
Quando eu levei o bolo de carro para casa dela, eu percebi que o pescoço do bicho mexia muito, porque a cabeça na ponta, modelada em pasta, fazia um peso ali. Só que parado na mesa não acontece nada, né? Porque tá parado. No carro, eu percebi que ele ficava fazendo assim, ó. E eu falei, se tu ficar fazendo assim, eu ainda não tinha posto o último revestimento aqui, assim, né? Na modelagem. A pasta vai começar a rachar. Aí eu falei, vai ter que, sei lá, não sei o que eu vou fazer. E eu tinha feito com um arame, um arame bem grosso. Era um arame de aço galvanizado, mas mesmo assim não tinha rolado. O arame ia da cabeça dele até lá no fundo do bolo. Quando chegou aí, a Eu tô Tati, não, tentando achar, mesmo no meu computador, para te mostrar. vamos tirar. Pra Vamos mostrar. tirar esse ferro, vamos tirar esse araminho. Não, primeiro que ela olhou e falou assim, que esse arame? Esse araminho não segura nada. E Não, pra mim gente, era ele tipo um veio com um super arame araminho, ele foi forte. audacioso. Não foi assim. Era um arame Não super foi. forte. Não! Mas Não, esse arame! cala a boca. Esse é o jeito que ele me imita, tá? Gente! Ele me imita melhor do que eu mesmo. Não! Esse arame não! Aí ela pegou um Olha, não ferro, uma queima meu grossura filme. assim, ó. Pra entortar esse ferro, a gente teve que subir em cima do ferro, assim, na mesa, pra deixar do formato Literalmente. do pescoço. Aí eu tirei a cabeça do arame antigo, tiramos esse ferro, colocamos esse ferro, parafusamos esse ferro no tabuleiro. Gente, esse bolo podia ir virado assim, ó, de ponta cabeça, Pra que não ia acontecer China, nada. sozinho, voando ele ia. Aliás, Gabs, eu tô olhando seu Insta. Esse bolo faz tempo que você postou. Vamos repostar ele amanhã? Podemos repostar super. Ai, achei um pedaço Achou? dele. Não, quero ele inteiro. Desce Então mais. tá. E Tô aí, descendo. o que acontece? Por quê? Até aquele momento, até você, a Tati que me enche o saco também por isso. Eu não dava muita importância, sem querer, né? Não dava muita importância para essa parte estrutural. E aí era necessário, quando tinha esses bolos muito malucos, era necessário. Ah, todo dia que tem bolo maluco? Não, mas quando tiver eu vou precisar saber. Então, é essa a questão. Eu não sou especialista em fazer estruturas, mas eu tenho que ter uma noção básica nisso para, quando eu precisar fazer, eu fazer. E é uma coisa que no Por aerógrafo isso, que eu inclusive, percebo, assistam a aula da garrafa, porque eu vou falar de estrutura. Eu vou sim, mostrar qual é a estrutura que ela é mega segura para você levar a garrafa você pode virar a firme garrafa que assim que não sabe. cai. Gente, não tô E é um achando esse tipo de bolo. Faz estrutura. anos que você não posta. É que eu posto muita coisa, né? Então acaba ficando lá pra Tá bom, baixo, mas mas você eu tem lição postei. de casa. Não precisa nem ser amanhã, pode ser durante a semana que as pessoas veem mais. É um bolo muito maravilhoso para um sábado, eu acho. Tá, mas Ah, continua não, então. pode postar. Achei uma foto. Eu... E esse bolo também do dragão, eu aerografei ele praticamente inteiro. Teve poucos detalhes que não Essa foram foto é aqui, aerografados. gente. Ah, eu Olha a cara de finalizando o olhinho. baby. Não, e Gente aí a do gente tava virado, né? Morrendo de sono. Ah, é, a gente varou à noite. A gente foi direto para a feira, varado. Eu me inscrevi hoje, maravilhosa. Tem que ver essa aula da garrafa. Você tem esse bolo postado inteiro? Tenho, tenho postado Ah, inteiro. então vai. Vai falando que eu vou procurando. Então, E, mas, Gabs, e aí o o que 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 você. acontece? Fala, fala. E aí? Não, eu ia falar que do projeto, a maior parte desse bolo foi aerografado. E o que que eu sinto? Que assim, as pessoas que estão começando a usar aerógrafo agora, ou que ainda não usam, dá a impressão de que é uma etapa que vai atrasar o que você está fazendo. Só que é o completo oposto. Ah, eu e Luli, que eu dei o bolo para ela, lembra? Eu deixei lá no espaço. Olha Aí, ó. isso, gente. Esse pescocinho aí Gente, que subia, depois descia. e esse bolo foi feito com neon aqui, aerografado. Isso daqui era neon, não era? Também? Isso daí é neon. Ó, tudo isso, essa parte roxa e amarela era branco, 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 branco. O preto era cinza e eu forcei a cor depois no aerógrafo.
Ah, pasta, coberto de pasta para você não aerografar do zero. Meu, esse Isso. bolo foi espetacular. A gente tem E tanta aí foto que eu estava junto. falando agora é que a parte da aerografia, além de dar essa profundidade nas asas, na barriga, e dar uma outra estética, ela acelera o processo, porque se a gente tivesse que ficar tingindo essas pastas, misturando para dar essas nuances, pintando com pincel, ia demorar muito, 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 muito mais para fazer do que se a gente, do que foi feito usando o aerógrafo, que foi isso. E ainda essa imagem, eu vou postar de novo esse bolo, Essa porque é muito imagem, legal de ver. essa e a outra, faz carrossel. Porque as pessoas têm que ver, gente, esse bolo tem uma riqueza de técnica. Ele tem uma estrutura espetacular, tem as asas, tem todos os espinhos, tem pedras, espinhos, fogo, asa, a estrutura as cores, o olho. Ai, não, esse bolo É foi muito legal. Esse espetacular. dragão é muito bonito. Ficou faltando uma coisa nesse bolo que ninguém sabe, que não deu tempo de fazer. Eu não lembro. O rabo. Que ele tem um rabão, né, Ainda pra bem trás. que Só não que. tinha. Abafo. Não, é porque Mas, ele é ó, um rabo grande, né? Então não. daqui, se você não soubesse a estrutura, você não tinha feito esse bolo. Se você não soubesse aerografar, ele não ia ficar bom, porque ele tem uma barriga toda. Ia ser outro bolo. Ia ser outro bolo. É. Porque nessa E aí, barriga se aí você não parece que. soubesse modelagem, os espinhos que você fez, eu lembro. Você teve alguma coisa que você fez, uma técnica? Os Não espinhos são fala! Você feitos pode dar de aula! Faz um Nutella! Faz um Nutella! Não, pode falar Não, aqui, mas se eu aqui a falar, gente ninguém, deixa. ninguém vai saber como foi feito. Quer dizer, Foi não tem problema absurdo. saber, mas é que precisa ver fazendo para você entender. Os espinhos são feitos um por um de glacê real. Gente, Porque olha quanto. tem os troncos são feitos de pasta americana. E cada tronquinho desse tem vários espinhozinhos. E os espinhos são feitos de glacê real. Então, tingir o glacê da mesma cor do tronco. E aí, com o bico, a gente vai fazendo de uma forma proposital para que fique pontudo, né? Porque geralmente quando a gente vai fazer poá em bolo, a gente quer que não tenha ponta. Nesse daí, tinha que ser num ponto específico o glacê e puxar de uma forma que ficasse pontudo de propósito. Queremos esse bolo postado. Postarei novamente. Então, a Então, mas aí, assim, sua. sem o aerógrafo, esse bolo ia ser ouro. Outro, completo. E aí é um fato. E aqui, por exemplo, você me falou. Você já falou das duas coisas que você tinha me falado pelo WhatsApp, que são duas coisas. Eu falei Uma é uma. observar, saber todas as áreas da confeitaria. A Ana Benedita, que está aqui, a Ana Kate, pensa igualzinho. A gente tem que saber de tudo, mas assim, é tirar o olho de fora e olhar Sim, tudo que todo mundo está fazendo, tudo que tem. Então, tem flor, modelagem 2D, modelagem 3D, cobrir bolo, fazer bolo de creme, fazer bolo de pasta, fazer. Me ajuda, piping. Ficou lindo, piping, né, Maria flores, Célia? cupido, pintura em aerógrafo. Lindo. Porque o aerógrafo ele é tão versátil que você consegue usar em todas essas outras técnicas. Fazer textura É, e dar depois volume de. Dá para usar em tudo. Lembra quando a gente fez? O que foi precisa que. saber fazer biscoitos, precisa saber fazer naked cake, Uhum. precisa saber fazer tudo. E assim, hoje em dia, isso é o mínimo precisar saber. É igual o inglês. Meu, como era o É, inglês antes? Inglês era um era. luxo, não era? Antes era. Não, e antigamente era um diferencial. Hoje em dia é o normal. É tipo, todo mundo sabe. Se Ou você não deveria, né? souber, você nem é cogitado, né? É. Tipo Ficou de mudo. Peraí, analogia. falhou. Volta só um pouquinho. Deu uma Voltei? falhadinha rápido. É, Drip cake, é esse tipo de analogia. Uma coisa que antigamente era isomalte. diferencial, que pouca gente fazia, hoje em dia é uma coisa que todo mundo faz. São coisas que se espera de todo mundo. Então, se você não faz, você fica um pouco para trás. E outro ponto importante, que era o que eu tinha te falado, era você saber fazer
todas as etapas do processo de um bolo, de um doce, com um acabamento e com qualidade alta, porque não adianta ter um ótimo acabamento na decoração e o bolo dentro ser horrível. Não adianta ter um bolo delicioso, só que mal estruturado, que desmorona, não, entendeu? Então, você fala, eu sou bom em fazer a decoração, mas eu não tô nem aí para fazer o bolo. O bolo é seco, duro, eu uso o recheio pronto lá e tanto faz. Não, porque vai ser lindo, só que a hora que a pessoa comer, ela vai falar, tá, é lindo, mas é horrível. Então eu vou pedir de Deixa eu uma só outra pessoa defender a que... gente. Você não tá lendo e você tá perdendo, que a Cíntia e a Ellen estão só rindo da gente. Defenda. Vai ler. A Cíntia virou e falou assim: sou Por lesada no quê? inglês. Todo mundo menos eu, sou lesada no inglês. Porém, eu vou falar Cíntia e Ellen. E os filhos de vocês? Por acaso eles sabem inglês? É, então. A filha da Ellen ainda ela é pequenininha. A Duda, pequenininha, ainda tem, vai ter que, mas assim, vai ter que aprender. Não tem escolha. Mas hoje Coitada de é mim. muito Eu nem mais... português direito. Hoje Maria em dia... Célia até parece. A gente, da nossa geração, essa é outra coisa. Da geração do Gabs, que é isso. O inglês é imprescindível. É isso que a gente está Não, falando. e é muito mais natural hoje em dia. Antigamente você, não que hoje não se para estudar, mas antigamente você aprendia inglês tipo só parando para estudar. Hoje em dia o inglês está muito no cotidiano da internet, Lê o que a Cíntia das falou. coisas que acontecem. Falam fluentemente. Os dois. Então, Dois ou três, Cíntia, eu não lembro. E a Ellen falou o quê? minha filha tem inglês desde pequenininha. Então, é isso que. E vai ser Provei natural meu post, meus principalmente amores. para a geração que vem depois de mim até. Só que. Eu, por exemplo, eu nunca gostei de estudar inglês, só que tudo que eu sei de inglês, a maior parte vem de mídia de entretenimento. Então, filme, música, série, jogo, internet. A E acaba sendo Vivian, mais de natural. Cake Designer, já ensina os filhos, são quantos anos? 2 anos ou 3? Eles falam inglês, eles vieram aqui. Eu sei porque ela fala inglês com eles. É assim, gente, hoje. Só que isso tem que ser com várias técnicas. Queria saber se Dona Cíntia Rossini não sabe pintar com pincel, pintar com aerógrafo, fazer piping, fazer glacê fluido, todas as técnicas que ela precisa saber para o glacê. Fora todas as dicas e pulos de Pro, gatos e coisas que tem, né? Ó, a Ana tá falando, minha filha faz gastronomia e tinha aula de francês e inglês para as receitas. Olha isso, gente. Para você É fazer. porque tem muito termo técnico e a gente precisa saber isso. Eu fiz gastronomia também e a gente tem muito termo técnico que não é em português. A base da confeitaria não só da confeitaria, a base da gastronomia foi academizada, né? Pautada toda na França. Então tem muito termo que é francês. E Então, quem eles não quer fazer criaram uma tudo, boa né? Mas faculdade eles botaram no tem que livro. saber francês, porque você tem que consultar livros. Eu também fiz Sim, tem francês na muito termo gastronomia. técnico. Ó, Então você vai. Cintia, metida ainda agora. Ah, meu Então, Deus. tipo, E de o que a francês, gente eu quer não sei aqui? falar francês, mas todos os termos eu conheço e sei porque Ah, você é coisa que a fala. gente usa, né? É igual eu sabia de balé. Eu não lembro mais, mas eu sabia o que fazia. Mas é isso. O nosso ponto aqui. Você lembra do que você falou ou não lembra? Você falou de Eu duas faço. coisas na nossa. Sim, ó. A primeira, você Resume. tem um conhecimento panorâmico da maioria das técnicas para você ser um profissional que consegue atingir várias áreas. E o segundo é você se preocupar em ter alto padrão de qualidade e acabamento em todas as etapas do que você está fazendo, entendeu? Que é aí que entra você praticar. Tipo, eu não sei muito isso, mas eu vou precisar fazer. Como que eu vou fazer para fazer isso com qualidade, bem acabado, com um bom grau de sabor, de acabamento, visualmente, esteticamente falando? A Cíntia falou para mim numa live do ano passado, que eu lembro até agora, que a Cíntia é dessas, né? Ela vai se metendo em tudo. E ela foi se metendo em tudo. Ela fez um curso comigo de quinas, bendito curso, que eu conheci essa mulher. Mas ela foi fazer, ela virou e falava assim: eu queria aprender tudo. Eu queria aprender tudo. Então, o que eu fazia? Isso é a Cíntia falando, tá? Eu pegava o melhor que eu achava daquilo e eu ia ter curso com essa pessoa. Então, a ideia é a gente fazer exatamente isso. Pega o Gabs Andriolo, por exemplo. O Gabs ensina uma coisa que eu não conheço alguma outra pessoa que ensine. Que ele tem
essa obsessão em ensinar isso, porque ele quer que a pessoa aprenda da alma. Vou explicar. É obsessão, Dani. Ele ensina, por exemplo, qual a função de cada ingrediente na gastronomia. Então, por exemplo, eu sou Dori. Aí eu não entendia, eu não decorava algumas informações, porque eu não tenho essa facilidade. Eu só aprendo quando eu entendo. E aí ele vem com essas, assim, a função, a farinha, ele começa a te explicar de tal forma que você entende, sabe aquela coisa, quando você anda de bicicleta, começa a andar de bicicleta, você não consegue desaprender? Quando você aprende algo, você não consegue desaprender porque já está lá dentro, quando você aprende de verdade? É isso que o Gabs faz com os ingredientes das receitas e de tudo que ele faz. Ó, eu lembro, Tati, quando você fez curso com a Núbia, era de estrutura, exata. Eu fiz um curso de um bolo do Mini, na verdade eu ganhei de presente, foi muito legal. E a gente discutiu muito estrutura. A Núbia é outra pessoa fascinada Lá por no estrutura. Sugarcraft? Hã? Foi o curso do Sugarcraft? Do Minion? Não, Da balança? Sugarcraft foi dos Minions, foi um outro depois, tempos depois. Nossa, Ah, Minions tá. pulando corda. E aí a gente vê, inclusive, gente, cada um estudando, porque a gente tem estilos muito diferentes de estrutura. O importante é cada Eu um se dou, adaptar e eu fazer. dou, eu dou. Eu vou ver se eu faço um dia desses para postar para vocês, porque é muito Vamos pedir gostoso aula e de é mais strudel fácil que pro parece. Gabs. Fazer uma live de Ele strudel um dia. leu! Eu li porque eu falei, gente, eu tenho que ir, senão ela vai me matar. Ó, eu amo as explicações dele, não tem como esquecer. Obrigado, Maria Célia. E aí, o que você estava falando disso? Por que que eu faço? Por que eu gosto de ensinar desse jeito? Porque antes de eu estudar e ficar mais profissional, era uma aflição que eu tinha. Eu lia os livros, eu decorava os passo a passos, eu via como eram feitas as receitas, e eu falava, só que se você quer mudar uma vírgula, ou se você erra alguma coisa por alguma coisa que você fez e não sabe, você não sabe como modificar, você não sabe onde que foi errado. Então, quando a pessoa entende cada pequena etapa, processo, ela sabe, assim, eu tenho que fazer. Porque às vezes você lê na receita, misture isso com aquilo, desse jeito, daquele jeito. Só que se você não sabe por quê, se tem um porquê para misturar daquele jeito, você fala, tá, ele tá mandando misturar desse jeito, mas vou misturar de outro, porque. É Por isso. quê? Eu só tô misturando. E às Quantas vezes vezes eu isso não tem uma te razão. liguei, eu te perguntando das coisas, por exemplo, quando eu colocava gordura, eu batia Sim. lá o ovo com aquele açúcar e batia, ficava aquela coisa linda. Eu colocava a gordura, Pum, toda caia tudo. vez caía. Ai, eu queria sumir. Isso faz uns anos. Até o dia que ele me explicou. Acho que isso podia ser uma live para você. Eu posso falar sobre isso. Eu já falei bastante sobre isso no canal, porque é Deixa uma eu fazer um. dificuldade grande, mas a gente pode falar sobre isso em algum momento aqui, assim, numa live. Eu vou fazer um trato com a Cíntia. Quando o Gabs fizer essa live do Strudel, podia ser Ah, live, né? Em vez de sim, poderia vídeo. ser live. Porque aí a gente vai, a gente ajuda, todo mundo que está aqui ajuda a fazer a propaganda para a gente chamar as pessoas para fazerem o Strudel. Eu lembro de um bolo que você fez, os Minions no balanço, que balançava. Gente, esse bolo foi a minha primeira aula na vida. Eu demorei um ano para planejar essa aula. Vocês sabiam disso? É a sua cara, é a sua cara. Eu fiz 500, porque eu nunca tinha dado aula e eu precisava fazer essa aula, uma aula para um auditório inteiro. Tinha umas 200 e poucas pessoas, 300 pessoas assistindo essa aula. E essa aula foi a minha aula mais difícil e bem preparada. Nossa, cada coisa que a gente lembra. Muito legal. Mas Mas, ó, eu rio, mas quando a gente vai dar uma aula, assim, é muito importante, porque você está prometendo para aquelas pessoas que você vai ensinar aquelas técnicas e chegar naquele resultado. Se não tiver cronometrado, cada passo que você vai fazer, eu tenho um pavor também de coisa ao vivo e aula presencial, porque tem que entregar aquilo ali, a pessoa tem que aprender aquilo ali, então tem que ser planejado é. mesmo.
Lê aqui o comentário da Cacau e Na Sartori, assim verdade, já temos que louca. saber o porquê de tudo, qual a função de cada ingrediente, etc. Principalmente quando a gente trabalha com isso, é importante a gente saber porque você fica preso. Se você não sabe, você fica preso naquilo. Você decora as receitas, você sabe fazer aqueles preparos muito bem, mas se alguma coisa der errado, você não sabe por que você errou. Se você quer criar alguma coisa diferente, você tem que buscar a receita de um terceiro, não que isso seja um problema, tá? Mas buscar uma receita ali no Google ou no livro, Muitas replicar aquilo, vezes mas às você vezes abandona não a dá. receita porque você nem sabe o que dá errado. Você abandona uma receita maravilhosa porque você não entende. Falhou? Fala de Por novo, que não você falhou? entendi. Muitas vezes você abandona uma receita porque você não sabe o que dá errado. E você perde uma receita maravilhosa porque você não sabe por que ela não funciona. E E é às vezes aquela é raiva, fazer, né? colocar o É. óleo sem bater muito. É uma coisa besta. E às vezes uma coisa que está errado Olha a dá minha para resposta. consertar. Às vezes não dá para consertar, mas quando dá para consertar e você não sabe, você joga fora sem saber que dá para consertar. Então é muita coisa. É tanto na parte de você ser mais livre para poder fazer as coisas, sem depender de uma receita que te manda fazer. É que a mesma coisa que você falou, que o bolo não pode mandar em você, então a receita não pode mandar em você. Você que tem que mandar nas receitas, entender os processos. Às vezes eu pego uma receita de, sei lá, da internet, de um livro, eu olho para aquela receita e falo, gostei, mas eu vou mudar isso aqui porque acho que vai ficar melhor se eu fizer do outro jeito. Porque E isso às é vezes uma tem coisa um que você precisa processo. entender para fazer. Entendeu? Se você não sabe, Ó, você vai confiar naquilo ali. A Pris Cakes falou que abandonou a confeitaria e está aqui para divulgar uns desapegos. Pris, você está vendendo ou você está dando, sorteando? O que que é isso? Como funciona? Deixa eu ver a Ana. Lê o Aerógrafo, que a Ana panela falou. mexedora, cortadores e moldes. A Lê Ana a falou, Ana penso que seria Kate. bom sermos técnicos em química para poder fazer combinações e trocas de ingredientes melhor. Foi quando eu estudei química dos alimentos na faculdade que me veio essa sacada. Porque quando Mas não você se precisa ser forma tanto, né? Você não precisa se aprofundar. Tipo, eu odeio Não, não, você não química. Se precisa você fazer falar uma isso para faculdade, não. mim, eu vou falar, então eu não quero Então. mais. Me Não, eu sempre. assusta. Mas aí que tá. Não, te assusta, mas, por exemplo, o que eu ensino nada mais é do que química. Só que não aquela química de escola. Eu odiava a química de escola, eu era péssimo em química na escola. Só que isso que a gente faz de estudar para ver como funciona, as combinações e texturas, e mistura aqui, mistura ali, um grau a mais, um grau a menos, 30 gramas, tira, põe, não sei o quê. Isso é química, né? Você está fazendo ali uma mistura química entre os ingredientes. Mas o legal é Então, que quando você explica, você. Se você falar química, eu não vou nem mais te ligar nunca mais, porque eu tenho pavor, era a minha matéria que eu mais não, mas odiava. a ideia Ele é fala deixar de um descomplicado. jeito, isso, descomplicado. E a Ana também tá falando disso, mas assim, o ideal seria fazer um técnico. Mas eu achei, esse é o legal. E aí, quando a pessoa te explica de uma forma que você entende de verdade, você não precisa ficar preso àquela receita, aquele bolo aerografado. Aí só dá para fazer o degradê na horizontal, mais forte em cima, com essa cor. Não, gente, você tem que poder usar para a vida. Quem era que gostava Mas mais? é. A A matéria Cíntia, que eu mais amava, química e química e matemática, para mim matemática, era odiava as duas. matemática, português, a louca. Físico, eu Não, gostava, ó, mas é que química assim, eu odiava. são coisas que a gente usa muito, mas é que como é ensinado na escola, não é nem um pouco atrativo. Mas, por exemplo, a gente usa muito Boa. química, matemática e física. São três coisas que a Tá, gente mas usa fala pra muito na Ana deu prática. a Ana deu a solução. Para você não entrar na escola com traumas, você Alquimia. falar alquimia. Alquimia eu já acho lindo. Alquimia eu já Mas gosto. é. E Ana eu gosto de boa, ensinar fala isso, assim, alquimia. porque a maioria das pessoas ensina, não é um curso técnico, uma faculdade, a gente vê um curso que ensina a fazer este bolo aqui com este recheio aqui. E aí eu queria que, tá, aprende a Química fazer isso não. aqui, mas Olha isso, entende já virou que uma pesquisa. Não use a palavra química, eu palavra, tenho mas eu nunca horror. usei, ó, pode ver. Eu nunca usei essa Alquimia palavra. é chique, é bonito. Alquimia lembra Nunca aquele usei. brinquedo que a gente comprava, fazia as misturas, adorei. Eu tinha esse brinquedo aí. Eu também. Ainda minhas sobrinhas têm.
Aí é bem É muito legal. diferente. Tá vendo como É, tudo que a gente aprende pega na gente de uma forma. Por isso eu acho muito importante com quem você vai aprender. Você tem que se identificar com essa pessoa, você tem que gostar, você tem que ver. Agora eu falo pro Gabs, ele devia mostrar. O Gabs tem um lado, gente, que eu queria fazer surgir aqui. Eu não vou conseguir, mas assim, ele é o melhor locutor. Ele imita as pessoas tão engraçado, tão perfeito. E eu ele adoro começa a imitar. fazer a locução do que você está fazendo. E ele te descreve inteira numa locução, um programa de TV. Gente, é de fazer xixi de tanto rir. Ele é muito engraçado. Você não tem coragem de me imitar? Vou imitar a Luli. A Luli é boa. A Luli é ótima, mas as pessoas têm que saber, tem que saber como ela fala para ter graça, né? Mas se você não conhece a Luciara, a Luli Kendi, imita, amigo. Você tinha que aprender a imitar a Cíntia, porque a Cíntia. Fala, Brasil! A A Cíntia deve Cintia ter é uma trilha. imitável. A Cintia é imitável. Eu já percebi que eu sem querer, às vezes eu imito assim, tipo, sem querer eu tô imitando a pessoa, mas eu tenho que assistir, eu tenho que ver, falar mais com ela para eu poder pegar, porque a Tati, como eu já convivi muito, eu já sei todas Ai, as ele coisas super. que ela fala. Ele E eu me faço isso com a minha imita mãe melhor também. do que eu sou eu. Ele é muito péssimo. Mas assim, tá, imita a Luciara. A Luciara é assim, ó, a Luciara ela gosta de pizza de palmito, sorvete. Aí ela te liga pra ir E lá, assim, ela marshmallow. fala assim, e marshmallow. E ela não é de ficar de papinho no WhatsApp, não. Então é assim, ela manda um áudio pra você, ela fala assim, oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Viu? Você não quer passar aqui no espaço, a gente comer uma pizza, tomar um sorvete? Beijos. Ela já manda um beijos que é tipo assim, dei um recado, Já acabou. tchau, não vamos ficar papeando. Tchau. E aí, acabou o Gente, assunto. mas assim, Acabou lá. ele imita todo mundo. Imita o Chico, o Rick, a Ana. Cíntia, a gente precisa fazer ele Ó, estudar vou falar. você. O Rick é o mais difícil. Mas tem como. Tem como. É. Principalmente quando ele faz live, quando ele faz essas coisas, aí dá pra imitar. É, olá! Que ele fala, né? Ai, igualzinho, é isso mesmo. Maravilhoso. Ui. Maravilhoso. A Lúlia Gente, é a gente muito devia boa, fazer Cíntia. A Lúlia é um muito boa. campeonato de imitações. Gabi, sua lição de casa é, já que a Cíntia é imitável, vamos imitar Cíntia Rossini. E aí, A minha a mãe também, ó. Ela mãe, tá até falando aqui que eu imito ela. como que é a Mônica? A minha mãe depende, ela tem momentos. Ela pede o celular Não, toda hora. Aí eu falo pra ela que a coisa que ela mais fala é: onde eu pus meu celular? Você não viu? ela sempre liga fazendo exatamente assim. A Cíntia tá falando da Luciara, certeza. Ela Bom, lição faz. de casa para o Gabs. Ui. E a gente podia até, você já pratica? Porque a gente podia fazer uma live de três, que eu nunca fiz, para a gente fazer uma Vamos. imitação. Aí você podia fazer seu Uma coisa mais Scrooge. descontraída, a gente imitar. Um dia, sabe qual é o meu sonho? Um dia a gente vai estar um pouco mais Calma, sei poderoso, lá. assim, na internet. E a gente vai fazer a gente podia ter um podcast, a gente ia falar de tanta coisa legal, gente. Com aqueles microfones chique, Sim. assim. A gente grava, né, Vamos, pro pessoal Cintia! assistir a gente. Eu queria muito ter um podcast. Muito, muito, muito. Tá, a gente Da pode. É só confeitaria. lançar pro Ah, eu universo que quero. acontece. Stand-up. Stand-up comediante. A Cintia é a comediante. Que dá pra gente Maravilhosa. falar tanta coisa Bom, legal gente, de confeitaria e de coisas também aleatórias. não, eu gosto de pegar e tem muita coisa engraçada que as pessoas não conhecem dos confeiteiros. E aí que eu acho que a gente devia fazer uma live só de coisa engraçada. Esquece falar de aerografia, biscoito, receita. A gente só pega o lado engraçado do Vai ser confeiteiro. a Vamos? live day off. Bora por mim. Vamos, Cíntia! A gente precisa rir, gente. Sim. Vamos lá, vamos fazer. Bom, ó, a gente já falou por 1h10, a gente é muito tagarela e se deixasse a gente ia ficar aqui Caraca! até amanhã. É, como fazer? Vai muito bom. Não entendi, amiga. Aqui A tem um live, ela quer delay. fazer.
Boa, então bora fazer. Ah, eu queria que você, Gabs Andriolo, falasse para as É. pessoas como elas se encontram, o que que é legal ver de você. Tem uma história sinistra para contar. Lá vem ela. A Cíntia, a última vez que fez isso, gerou uma live maravilhosa. Então fala, como que as pessoas te encontram e aonde que é para elas te achar? E curso, se você tiver, mas eu sei. Vamos lá. Em muitos lugares. Então, aqui nesse Instagram, se você clicar aqui em cima, vai ter meu nominho, você vai entrar no meu Instagram e vai me seguir se você não me seguir. Aí, lá Se no não meu perfil tiver, do às Instagram, vezes não tem, gente. Se não tiver, clica na flechinha. Ou Gabs Andriolo. É ele. não tem ponto, não tem espaço, não tem nada. É Gabs Andriolo. Aí lá no meu perfil do Instagram tem um link ali na descrição, né? Você clica lá, vai ter grupo do Telegram, vai ter canal no YouTube, vai ter para você se inscrever para quando eu abrir vagas para a próxima turma do curso. Vai ter tudo lá. E aí você vai me encontrar no Instagram, no Facebook, no Travei? Meu, Tô travou. Não aqui? sei se